Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para fazer uma análise de alguns animes de romance da temporada. Eu não venho falando muito dos animes de romance porque alguns vêm decepcionando, mas outros não. Mas nesse vídeo a coisa muda. Eu vou falar um pouquinho deles, do que está me agradando e do que não está me agradando. E para saber quais são esses animes, vem comigo e bora lá! E o primeiro anime é Nihon Eiokozo. Esse anime conta a história de um cara normal que morava no Japão e que ele adorava dormir. Mas ele não adorava dormir à toa. Tinha um motivo. Porque assim, basicamente a vida dele no Japão era extremamente cotidiana, extremamente chata, não tinha nada demais. E quando ele dormia, ele tinha sonhos, como se ele estivesse em um mundo de fantasia. Então ele se via fazendo várias coisas, como um aventureiro, vivendo em um mundo maravilhoso de fantasia. Ele conversava com as pessoas dos sonhos deles e etc. Então, ele começa a preferir ficar dormindo, porque era muito mais divertido do que ficar acordado na vida chata dele. E eu entendo ele, eu também faria a mesma coisa. Só que um dia, ele e uma elfa que ele conhecia lá naquele mundo dos sonhos, resolveram fazer uma aventura. E eles foram atingidos por um golpe que seria fatal. Só que sempre, quando ele tomava um golpe fatal nesse mundo dos sonhos, ele acordava de novo no mundo dele normal, né? Porque teoricamente era um sonho. Mas nesse dia que ele tomou um golpe fatal com essa elfa, ele abraçou ela e, para surpresa dele, ela apareceu no mundo dele. O que fez ele perceber que aquele mundo dos sonhos não era sonhos, ele era real, era o mundo que existia. E daí os dois vão agora começar a desenvolver um relacionamento. E aí de vez em quando eles ficam no Japão, que ela fica lá conhecendo as coisas do Japão, enfim, tem aquela pegada de uma pessoa de uma época medieval vindo para a época contemporânea, vendo as maravilhas do nosso mundo, e de vez em quando eles vão pro mundo de lá também, como se fosse um isekai normal, e eles têm algumas aventuras. Então a história do anime por cima é essa. Esse anime em específico tem alguns pontos muito positivos, também tem alguns negativos que eu vou falar mais pra frente, mas tem alguns pontos legais. O primeiro ponto legal é isso que eu falei, que ele, por mais que seja um romance, o gênero principal dele é o romance, não é só isso, porque os protagonistas ficam mudando de mundo. Então quando eles estão aqui no Japão não, quem dera, né? Quando eles estão lá no Japão, é mais focado no romance e no slice of life, naquele dia cotidiano, no dia a dia. Quando eles vão pro mundo medieval, eles têm um pouco de aventura também, além do romance. E isso é bom, eu sempre gosto de animes que tem essa pegada, porque torna ele muito dinâmico, porque você não fica cansado às vezes de uma aventura, uma ação o tempo inteiro, e nem de um romance muito parado. Então dá pra você manejar as coisas muito bem. E esse anime, pessoalmente, eu sinto que ele faz isso muito bem, porque realmente você tem uma boa divisão de tempo, você não fica entediado, o que é um ponto muito positivo. Outra coisa boa é que o romance, ele anda relativamente bem. Não é aquele romance rápido, que às vezes as pessoas gostam de que no meio da primeira temporada já esteja o casal formado, já estejam juntos. Não acontece isso, mesmo porque você esperar isso de um anime é uma coisa um tanto precoce. Mas também não é aquele romance parado, no qual você vai ver, sei lá, 30 episódios e nada vai acontecer. Não, eles já estão se conhecendo melhor, já estão tendo evoluções. E pra mim, no quesito romance, esse anime se destaca nessa temporada. E vale lembrar que eu ainda não comecei a ver esse anime aqui, eu devo começar a ver ele essa semana, pra fazer um vídeo no final da temporada dizendo o que eu achei dele. Mas, além disso, os protagonistas também não deixam a desejar. Não tem nenhum daqueles que você vai ficar com raiva, provavelmente. O garoto, ele cumpre a função dele, tudo bem. A elfa é até bem carismática, muita gente já gosta dela, já pegou ela como waifu da temporada. Então assim, é um casalzinho ok. Tem outros personagens que nenhum deles, tirando um bichinho lá que parece um gatinho, nenhum deles teve grande destaque, é mais entre os dois mesmo. Mas assim, não deixa a desejar. Porém, esse anime também tem alguns probleminhas, algumas coisas que talvez possa te incomodar. E se isso te incomodar, talvez não seja o anime indicado para você. O primeiro ponto é com relação à animação. Se você liga para uma animação fluida, muito boa,
lugar errado, mesmo porque não faz nem tanto sentido ter um investimento muito alto em animação em um anime no qual a maior parte do tempo é romance. Não é necessário. Se tiver uma animação muito boa, tipo o Atashi, maravilha. Porém, isso é uma exceção. Normalmente isso não acontece e não é necessário. Só que tem outro ponto também que eu fiquei achando estranho. Só que eu sou detalhista, eu não sei se você também achou estranho. O que você acha? Pode deixar aqui nos comentários. Mas eu fiquei um pouquinho encucado com uma coisa. Que é o fato de que a elfa parece meio songamonga às vezes. Porque eu acho que ela tinha que ter um maior destaque nas coisas do mundo dela. Porque quando ela vai pro mundo dele, ela não sabe nada, tudo bem. E ela fica surpresa com tudo, e ele guia ela. Aí chega no mundo dela, onde teoricamente ele só vai nos sonhos. Cara, parece que ele conhece o mundo dela tão bem quanto ela mesma. Tem muitos episódios que ele explica pra ela coisas do mundo dela, né? E assim, em combate ela nunca faz quase nada. Então eu acho que ela poderia ter um pouco mais de brilho, digamos assim, na hora de resolver as coisas no mundo dela, né? Pelo menos, se ela não fosse tão focada em combate, que fosse pelo menos no quesito conhecimento. Mas ela só responde coisas estritamente relacionadas à magia, nem ao mundo dela. Então isso me soa um pouco estranho, mas eu sei que provavelmente 90% das pessoas ignoram esse detalhe. Então se você ignora ele, se você nem percebeu, recomendo você nem começar a perceber, porque você vai começar a se chatear. Então ignora o que eu falei, mas se você concorda comigo, provavelmente, se você já sentiu isso também, você vai ter achado estranho, né? Porque, ora, ela viveu a vida inteira dela lá e ela é uma elfa. Ela tem tempo de vida pra caramba, né? Como que ela não sabe algumas coisas e ele tem que explicar? Mas beleza. Então assim, se eu fosse falar pra vocês sobre esse anime, eu digo o seguinte: se você gosta de um anime que tem de vez em quando alguma ação pra quebrar o ritmo, eu acho que vale a pena. No quesito romance, eu daria uma nota pra esse anime de 8. Ele é bom o romance, é bem interessante. Agora, se eu fosse dar uma nota pra obra como um todo, contando essa falha que eu falei, problema de animação, se eu fosse considerar tudo, eu baixaria essa nota. Mas talvez valha a pena você dar uma chance. Beleza? E dito isso, vamos para o segundo anime. E agora vamos falar de Kuroiwa Medaka. Esse anime conta a história de uma garota extremamente bonita e popular, que todo mundo bajulava ela. Ela é aquele tipo de garota que todo mundo queria ficar, todo mundo queria se relacionar, porque além dela ser muito bonita, os outros viam ela como muito carismática também. Só que um dia ela encontrou um cara, que é o protagonista, que simplesmente se lixava pra ela, desculpa a palavra, mas ele cagava pra ela, não dava a menor bola. E como ela é uma grandíssima narcisista, ela começou a ficar incomodada, ela começou a falar: não, pera aí, como é que esse cara aí, esse indivíduo, consegue resistir aos meus charmes? Por que ele não dá mole pra mim? Por que ele não fica atrás de mim? Porra, todos os homens aqui ficam. Por que esse cara, esse energúmeno aí, não tem interesse? Ela falou: não, é uma questão de honra. Como assim eu não vou conseguir seduzir ou brincar com esse troço ali? Não tem como. E aí ela começa a apurrinhar o cara, a fazer várias coisas pra tentar seduzir ele, sem saber o real motivo do porquê que ele não interage com ela. E ela até acha que ele odeia ela porque ele faz umas caras muito feias. Depois eu pedi pro Osvaldo colocar aqui as caras que ele faz, que é muito boa, que é umas caras assim, tipo, que parece pra ela que é desprezo. Mas não é bem isso. E pra falar a verdade, quando eu comecei a ver esse anime, no caso os 2 primeiros episódios, eu não gostei tanto, porque eu achei a protagonista, que é a Mona, extremamente narcisista e muito chata, porque assim, ela tem um ego gigantesco, ela se acha pra caramba, e assim, ela só fala na mente dela só besteiras, ela só pensa merda. E então eu comecei a falar assim: cara, que coisa esquisita, que protagonista estranha. Mas no decorrer da obra, quando você vai entrando no propósito da obra, faz todo sentido e começa a ficar legal. Por quê? Porque assim, é uma comédia boba, extremamente pastelona, aqueles romances escolares bem típicos, no qual assim você entende que essa garota é uma caricatura. Ela não é pra você levar a sério, nem ficar fazendo juízo de valor dela. Quando você desapega dessas doideiras dela e começa a levar tudo pro lado do humor, como se fosse uma sketch de humor ou um personagem altamente caricato, você começa a apreciar melhor os momentos dela com o garoto, e que são realmente muito engraçados, porque o time
do anime é muito bom. E isso vai ficando mais interessante à medida que outras pessoas vão chegando. Tipo, agora chegou uma outra garota, na verdade faz alguns episódios já, que ela é do time de basquete, e ela tornou as reações da Mona ainda mais engraçadas, e acabou que ela teve que mostrar um lado malandro pra ganhar as coisas, que tá ficando muito bom. Então a obra tá evoluindo, e eu tô gostando do atual momento da obra. E com o decorrer da obra também, você vai entendendo um pouco mais do protagonista. Porque assim, é muito estranho realmente uma garota como a Mona, que seria uma beldade, conversando com ele, e ela não demonstra ser uma pessoa tão narcisista. E o cara rejeitar ela daquele jeito. Só que depois explica que na verdade ele é um monge, ou está treinando para ser monge, e está em um tipo de provação. Então mandaram ele para uma escola mista, visto que ele é um monge, nem interage com mulheres. Então ele vai para uma escola mista para aprender a controlar os instintos. É como um teste, um desafio. Olha, você tem que ir lá pra Tóquio, onde tem um monte de mulheres ali e tal. Algumas vão ficar mais expostas do que outras. E você não pode interagir com elas de forma muito profunda. Ou seja, não pode gostar de ninguém, nada do tipo. E então ele ficava com aquelas caras, porque assim, ele era tentado por ela, que tenta fazer umas coisas até meio indecentes, e ele ficava o tempo inteiro com uma cara tipo de, meu Deus, eu não posso. E ele fica repetindo um mantra que é muito engraçado, que ele bota a mão na cabeça e começa a falar, acho que é Shinton Mekyaku, uma coisa assim, que é um mantra que diz: eu preciso esvaziar a minha mente, esvazie sua mente dos pensamentos impuros. E ele fica pensando isso meio que realmente como um mantra pra se controlar. E a menina vê a cara dele e acha que ele tem nojo dela. E aí fica gerando aquelas situações muito engraçadas. E vale lembrar também que é óbvio que a Mona, ela começa só com a ideia de seduzir ele, só por capricho próprio. Mas depois ela vai gostando dele. Isso é um tanto óbvio. E ele não, ele tá lá tentando seguir corretamente o, sei lá, o dharma dele, sei lá, a conduta dele. Só que os amigos dele que ferraram com a vida do cara, porque eles falaram, cara, é só você não se apaixonar. Quando você se comporta desse jeito, dá a impressão que você não gosta dela, você tá magoando a menina, coitada. E ele meio que acreditou. Aí ele começou a dar brecha e é óbvio que ele vai se ferrar nessa história, né? Mas essa é a ideia. E o anime, de forma geral, é aquilo que eu falei. Ele começou nem tão bom, mas ele tá melhorando. Principalmente se você conseguir se desapegar e entender que a Mona é uma personagem engraçada, mas se você fizer juízo de valor dela, você vai odiar ela, sempre. Então não é um anime pra você se você gosta realmente de fazer análises de personalidade, você vai torcer pra aquela eticamente mais correta. Aí realmente talvez você não goste da obra porque a protagonista é ela e você não vai gostar dela. Dito isso, lá tem algumas cenas ecchi. O anime não é de ecchi, mas tem algumas cenas que insinuam muita coisa, às vezes até mostra alguma coisinha, mas nada muito pesado. E também não vai te agradar se você deseja personagens maduros. Porque, não, os personagens lá são muito bobos. É uma comédia romântica bem pastel, mas é engraçado. Dito isso, vamos para o terceiro anime, que é o Class no Daikirai. Esse anime conta a história de um cara e de uma garota que aparentemente se odiavam na escola. E que por um motivo muito doido, questão da empresa do protagonista e também por um sonho da protagonista feminina, eles foram forçados pela família a se casarem. Então sim, é aquele tipo de anime que os caras se casam, mas nem se gostam, não se beijam, não fazem nada. E é só uma desculpa pra colocar os dois na mesma casa, pra ter mais interação. Essa premissa, embora boba, ela pode funcionar se for bem executada. E o anime começa até ok, porque na hora de apresentar os personagens, não tem nenhum problema. O protagonista já mostra, o protagonista masculino, já mostra algum destaque. Ele não é aquele protagonista tão ruim como costumam ser em comédias românticas. Ele parece mais inteligente, ele tem alguma atitude, o que é legal. A garota, ela é apresentada de início e tudo bem, ela tem aquele jeito dela meio exagerado, mas pra apresentar, foi tudo muito bom. Só que, diferentemente do outro que eu falei, aquele da Mona, ele toma o caminho inverso. Ele começou melhor e pra mim, depois do segundo episódio, foi só ladeira abaixo. Ele acabou como... E agora, acho que tem 7 ou 8 episódios, pra mim ele tá um anime muito fraco. Por quê? Porque assim, a protagonista, ela nem é tão engraçada, igual a Mona, por exemplo. E o desenvolvimento dela é horrível. Sério, ela seria muito chata
E ela é porque assim, a Mona, aquilo que eu falei, ela é chata se você pensar ela no mundo nosso. Ela seria insuportável. Agora, numa obra, ela encaixa. Você ri um pouco com ela. Essa daí é sempre as mesmas piadas, elas se repetem. Por exemplo, sabe quando chega pra protagonista e fala: ah, você gosta dele? E é daquela gaguejada: não, não gosto não. Sabe? Esse tipo de coisa, o tempo inteiro. Ela rejeita, fala que não gosta do cara, xinga ele. É uma coisa que foi muito boa pra apresentar a personalidade dela. Olha, quando apareceu ela fez isso. Fala, legal, dá pra entender qual é o tipo dela. Depois disso, tudo relacionado com ela assim, não teve nada, na verdade, pra desenvolver ela. Ela é o quê? É só uma personagem bonita. Ela é bonitinha, fofinha. E essas gaguejadas e essas cenas meio, enfim, bobas. Óbvio que tá tendo um desenvolvimento de relacionamento também. Ela já tá percebendo aos poucos que gosta dele e tal. Tem algum desenvolvimento nesse ponto do relacionamento. Mas quanto a personagem, aquela lá não acrescenta muita coisa. Então assim, eu fui vendo no início e tava tudo bem. Só que depois que vai passando os episódios, vão aparecendo outras pessoas, outros personagens, também os amigos do cara e também as amigas dela. E quando você vai vendo as amigas dela e a irmã do protagonista, você percebe que ela é disparadamente a garota mais sem graça. Que a irmã do protagonista, ela é muito engraçada. A parte de comédia que funciona é só dela. E tem uma amiga dela, que é uma loira lá, que ela é maneira. Ela seria um casal bom pro protagonista. Mas o anime já deixa claro que não. Ele já é casado com ela. Ou você acha que o anime vai fazer um plot que ele vai divorciar dela e ficar com outra? Isso não vai acontecer. Sabe? Eu não tenho muito medo em afirmar isso. Não tem muita lógica isso acontecer. Então você vai ficar acompanhando a história de amor da pior garota. Ah, talvez alguém goste dela, prefira ela. Porque sempre que o autor colocar uma protagonista, vai ter alguém que vai adorar. Sempre. Não interessa o quão ruim ela seja. E no caso dessa, ela é bem fraca até o momento. Então assim, esse anime pra mim foi a grande decepção. Eu daria uma nota 5 pra ele, sendo muito generoso. Então acho que era isso que eu queria falar com vocês sobre esse anime. E eu até gostaria de saber aqui nos comentários, se você vê esse anime, se você teve a mesma sensação do que eu. Porque quando apresentaram ela, eu falei, ah, legal, bonitinha, vamos ver como que ela vai se desenvolver. E aí o desenvolvimento dela ficou repetitivo, dela, não do relacionamento. O relacionamento até que tem algum desenvolvimento, mas dela pra mim ficou muito repetitivo. E ia aparecendo outras garotas, e só ia pensando, que merda, é sério que ele vai escolher ela? Tipo, alguém teve mais essa sensação e achou que o desenvolvimento dela foi fraco? E antes que alguém venha falar, ai, mas a Mona também não tem desenvolvimento nenhum. Sim, mas é porque a proposta do anime é completamente diferente. Então o desenvolvimento de um personagem em um anime de comédia romântica boba e meio estúpida igual o da Mona, não é tão necessário. Não tem esse apego, esse desejo, essa necessidade de fazer um desenvolvimento dela. Diferentemente do Class no Daikirai, né? E também até gostaria de saber o que vocês acham dela em comparação com a Mona. Porque, por exemplo, eu falo que as duas seriam insuportáveis na vida real. As duas seriam muito chatas. Eu não saberia qual eu rejeitaria primeiro. Mas as duas seriam muito chatas. Agora, pra obra, me referindo à obra, qual que vocês acham mais divertido? Eu acho a Mona bem mais engraçada no atual momento. E vocês? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mas então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e também dê um hype aqui porque ajuda demais. Beleza? Então é isso. E outra coisa, se vocês quiserem que eu fale de mais algum anime, como eu falei, esse anime aqui que vai estar na tela de novo, eu vou começar a ver ele ainda e devo trazer até o final da temporada o que eu achei dele. Beleza? Mas se vocês quiserem mais algum vídeo sobre algum outro anime, é só deixar nos comentários. Beleza? Então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.